Introdução ao estudo da química, resolução de exercícios, parte 5. Questão 23. Identifique o número de átomos e de elementos nas fórmulas químicas das seguintes substâncias. Bom, a gente vai entender elementos, eles são representados por símbolos. Esses símbolos podem ser letras maiúsculas ou maiúsculas seguidas de minúsculas. Então, cada letra maiúscula, acompanhada ou não de minúscula, é um elemento químico. Então, nesse caso aqui, nós temos H, P e O, hidrogênio, fósforo e oxigênio. São 3 elementos. Aqui nós temos cálcio, oxigênio e hidrogênio, também 3 elementos. Zinco e oxigênio, 2 elementos. Alumínio, enxofre e oxigênio, 3 elementos. Somente oxigênio, 1 elemento. Quando a gente identifica o número de átomos, a gente vai observar o índice, que é o número que vem depois do símbolo do elemento. Quando não aparecer, a gente vai considerar 1. Então, aqui nós temos 3, mais 1, 4, mais 4, 8 átomos. Aqui nós temos 1 do cálcio. Observem que tem um parêntese. Da mesma forma que na matemática, a gente multiplica o que está fora pelo que está dentro. Então, eu vou ter 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 4, mais 1 cálcio, 5. 1 zinco com oxigênio, 2. Aqui a gente vai ter 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, 3 vezes 4, 12, mais 5, 17 átomos. E aqui nós temos 3. Essa é a quantidade de elementos de átomos de cada material desse, cada substância dessas. Vamos à próxima questão, agora 24. O número de substâncias simples, primeiro critério, com atomicidade par. O que isso quer dizer? Simples, constituídas por apenas um elemento. Atomicidade, número de átomos, par. Esse você já conhece muito bem. Entre as substâncias de fórmula. Então, substância simples, composta. Simples, simples, composta, composta, simples. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 substâncias simples. Aí você diz alternativa B. Só que a atomicidade tem que ser par. Então, aqui é ímpar, aqui é par, 1. Aqui também é par, 2. Aqui é ímpar. Então, apenas 2, alternativa D. Questão 25 da lista abaixo indica as substâncias simples e as compostas. Em seguida, indique o número de átomos de elementos em cada fórmula. Então, vou colocar aqui substância, depois elementos e, no final, átomos. Ok, essa substância, para ser simples, a gente viu na questão anterior, constituída por átomos do mesmo elemento, composta elementos diferentes. Então, como temos elementos diferentes, é uma substância composta. Aqui também são diferentes, composta. Aqui, o mesmo elemento, simples. Aqui também o mesmo elemento, só tem o hélio, simples. Aqui tem 3 elementos diferentes, substância composta. Agora o número de elementos, né? 1, 2, 3 elementos. Átomos, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 4, mais o zinco, 5. Aqui, 2 elementos. Quantos átomos? 1 de cada, 2 também. Aqui, apenas o oxigênio, 1 elemento, 2 átomos desse elemento. 1 elemento hélio, apenas 1 átomo. Aqui a gente tem 1 cálcio, 1 enxofre, 2, mais 4 oxigênios, 6 átomos, 3 elementos. Próxima questão, a figura esquemática abaixo representa os componentes do álcool etílico. A quantidade de átomos, cada esfera dessa está representando um átomo. Quando são representações diferentes, a gente tem elementos diferentes. Então, a gente quer saber a quantidade de elementos e de átomos, ou melhor, de átomos e de elementos presentes respectivamente. Então, primeiro átomos, depois elementos. Átomos a gente conta tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 átomos. Elementos a gente conta só os que são diferentes. 1, esse é igual, 2, esse é igual ao outro, 3. Então, nós temos 3 elementos. 9 átomos, 3 elementos. Alternativa A.
21ª. Para responder essa questão, observe atentamente os sistemas. Determine onde encontramos. Substância pura. Se a substância é pura, só tem uma representação. Então, uma molécula formada por 2 átomos iguais, também. Então, eu posso dizer que 1 é uma substância pura. 2 não é, porque aqui os átomos são diferentes. Ou melhor, aqui essa molécula é diferente dessa outra, por isso que não é uma substância pura. Então, nesse caso aqui, todas as substâncias são iguais, então no 3 temos outra substância pura. Onde é que todos os átomos são iguais? Na 6. Aqui as moléculas são diferentes, aqui as moléculas são diferentes. Onde é que tem somente substâncias simples? Substâncias simples formadas por átomos iguais. Agora sim, aqui substância simples. Então, no 1, aqui a gente tem átomos diferentes, átomos diferentes compostas. Aqui iguais. Então, no 4, átomos diferentes, átomos iguais. No 6, somente substância composta. Aqui é simples, aqui tem compostas simples, somente composta. No 3, aqui tem somente simples, aqui tem composta e tem simples, e aqui só tem simples, então somente 3. Considerando apenas sistemas ímpares, então a gente vai considerar somente 1, o 3 e o 5. Determine o número de átomos. Átomos a gente conta tudo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O número de moléculas, aí a gente conta o conjunto: 1, 2, 3, 4, mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O número de substâncias, aqui são todas iguais, então eu tenho uma substância. Aqui, essas duas são iguais, todas, então mais uma, 2. Aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho mais uma, essa é igual aqui, essa é igual a essa, mais uma substância. Então, no total aqui nós temos 3. Essa é igual a outra de cima. Então, tem 3 mais uma, 4, mais uma, 5 substâncias. Vamos passar para a próxima questão, 27. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Determine onde encontramos substância pura. Lembrando, substâncias puras, as moléculas são todas iguais. Nesse caso, no 1, aqui tem diferentes, né? Aqui também são diferentes, aqui são todas iguais. E no 4. Onde é que tem mistura? Então, obviamente, tem que ser 2 e 3. As moléculas são diferentes. Somente substância simples. No 1, todas as moléculas são formadas por átomos do mesmo elemento. No 2, também. No 3, aqui são diferentes, então tem composta, aqui também é composta. Somente substância composta. Aqui no 4, né? No 3 também tem substância composta, mas ele também tem simples. Questão 28. Considere apenas o sistema 3. Determine o número de átomos presentes. Quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número de elementos químicos. Azul aqui 1, amarelo 2, vermelho 3. Então, 3 elementos químicos. O número de moléculas: 1, 2, 3, 4. O número de substâncias: a mesma, 2, 3. O número de substâncias diatômicas formadas por 2 átomos: 1, 2. Aqui a gente poderia entender que pode ser uma, já que a substância é igual. Então, substâncias, vou colocar apenas uma. Se fossem moléculas, aí a gente poderia dizer que são 2. Ok, finalizamos por aqui. Até próximo.